Eu falo que esses telejornais ainda é porque não descobriu vocês ainda. Que se descobrir, vai querer levar vocês embora. Amém? Eu sei que você está sentado, você está tão acomodado, mas eu queria te pedir mais uma vez, se você pudesse ficar de pé comigo. Se você puder fechar os seus olhos, pode ficar tranquilo que ninguém vai roubar nada seu, mas se você ficar com dúvida, segura bem firme. É brincadeira, mas eu queria que você pudesse fechar seus olhos, curvar a sua cabeça. Eleva teu pensamento agora ao Senhor agora. Talvez você está aqui hoje porque você veio a convite de alguém que está aqui, alguém que é membro dessa casa. Talvez você que está aqui hoje, você veio porque você sabe que você precisa realmente se conectar com aquele que é a fonte da nossa vida. Eu não conheço a situação, eu não te conheço, o que você tem passado, mas uma coisa eu tenho a certeza: toda pessoa que tem um encontro com o Senhor jamais sai do mesmo jeito. Então eu quero orar agora para que o Espírito Santo do Senhor comece a ministrar o seu coração, se ainda não começou. Se ainda o louvor que cantamos aqui, talvez ele não tenha falado ainda ao seu coração. Se ainda as orações que aqui foram ministradas ainda não falou o seu coração, eu peço agora que a palavra do Senhor, ela venha agora entrar dentro de cada um de nós, como diz a própria palavra, como uma espada de dois gumes, que ela venha penetrar até as juntas e medulas, alma e espírito, e que essa palavra seja capaz de discernir pensamentos e intenções, e que essa palavra possa produzir no seu coração vida aqui nessa noite. Eu oro para que você se encha da vida de Cristo Jesus. Eu oro para que o poder do Senhor venha sobre você, te completar, te encher, fazer o teu coração queimar e arder. Que o Senhor venha nessa noite atender todas as expectativas, que mesmo num ajuntamento com várias pessoas aqui, que Deus venha te visitar no particular, que Ele venha falar de uma maneira tão direta e tão específica ao seu coração, que você possa dizer ao final deste momento: Senhor, obrigado, porque o Senhor falou comigo neste lugar. Pai, eu oro em nome do Senhor, Pai, que tudo aquilo que tenha tentado roubar na mente dos teus filhos, toda preocupação, toda distração, seja tirado deste lugar agora em nome de Jesus. Eu declaro agora que todos os corações aqui neste lugar, Pai, todas as mentes aqui neste lugar, sejam levadas diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja uma unidade, ó Pai, tão forte neste lugar, que a Tua presença, Deus, ó Pai, seja palpável, realmente, real, viva, ó Pai. Toma cada um, Pai. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Você pode orar comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de nessa noite estar aqui para ouvir a Tua palavra. Fala comigo. Eu estou facinho, facinho. Me pega, fala comigo, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Eu declaro, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar, tome o seu lugar, tome o seu assento. Irmãos, Ele pode é o tema da mensagem de hoje, amém? Ele pode. Se você puder virar para duas pessoas bonitas que Deus colocou perto de você aí hoje, né? Está cheio de gente bonita aqui hoje. Se você puder virar para duas pessoas bonitas e falar bem assim: Ele pode. O irmão está atrás de você, ficou com inveja. Fala para ele também assim: Ele pode, irmão. Amém? Irmão, tudo é possível aquele que crê, amém? A palavra de Deus declara que Deus, irmão, Ele pode todas. E o texto que nós vamos ler se encontra lá no livro de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus é o primeiro livro aí do Novo Testamento, capítulo de número 15. Eu vou ler a partir do verso de número 29.
Para você talvez que não veio preparado, talvez não trouxe sua Bíblia, né? Talvez não tenha também no celular, vai ser projetado aqui para você, ok? Diz assim: deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu a um monte, onde se assentou. Amém? Jesus está sentado, irmão, em cima do monte. E é aí que vai nascer a mensagem de hoje. Eu não sei se Deus vai fazer aqui, irmão, a mesma coisa que foi no primeiro culto. A gente teve até dificuldade de terminar o primeiro culto. Às vezes quando tem 2 cultos, irmão, é bênção, porque a gente consegue, né, alcançar muito mais pessoas, ver muito mais rostinhos com a gente. Mas o ruim é porque o primeiro culto, ele tem que terminar, sabe, bem, porque o segundo logo inicia. Então, se os irmãos chegarem aqui para cultuar no segundo culto, tiver um monte de irmão aqui, né, em atividade suspeita, eu falei até para o irmão bem assim: rapaz, hoje eu estou embriagado. Aí o irmão gritou bem assim lá dentro aí do culto: está repreendido. Eu falei bem assim: irmão, estou embriagado pelo Espírito Santo, é de álcool não. Existe algo, irmão, que te deixa muito mais doido, irmão, do que uma bebida, do que uma cocaína, um crack, uma heroína, uma maconha. Algo que te deixa muito mais doido, irmão, mas muito mais doido mesmo. Se chama a presença do Espírito Santo, irmão. A presença do Espírito Santo, irmão, é aquela que te traz, irmão, avivamento, te traz vida. Mas não é aquela alegria ou aquele prazer que ele passa por algumas horas, talvez por algum dia. Não, é uma presença, irmão, de Deus, que ela é contínua. E a palavra de Deus fala assim, que a glória do Senhor se renova de dia em dia, irmão. Todos os dias Deus tem uma porção nova para nos dar, amém? Então hoje nós vamos falar sobre Ele pode. Deus pode fazer, irmão. Deus pode fazer na sua vida. Você acredita nisso? Olha o que diz no versículo que nós continuamos lendo. Uma grande multidão. Fala para você mesmo assim: uma grande multidão. Aonde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão. E não é para se falar, irmão, porque você imagina um cara que aonde ele vai acontece um milagre. Aonde ele vai acontece alguma coisa. Certamente, irmão, as pessoas queriam ver, as pessoas queriam tocar, as pessoas queriam estar perto. E alguns são curiosos. Tem algum curioso aqui? Não? Glória a Deus. Mas um dia eu estava vendo um videozinho no Facebook, eu achei aquilo tão interessante. Aqui dentro do nosso estado mesmo, se eu não me engano, teve uma pessoa que parou numa pontezinha, e aí olhou dentro lá um córregozinho que estava passando, e viu um negócio que toda hora subia e descia, e ele pensou que talvez tinha alguém que estava ali embaixo, talvez estava preso, talvez em alguma coisa lá, e tentando voltar e respirar, e descia e subia. E daqui a pouco ia chegando mais um, ia chegando mais outro, e daqui a pouco, irmão, tinha uma multidão ali. Ligaram para os noticiários, a TV foi para lá noticiar aquilo, sabe, achando que talvez algum corpo tinha ficado dentro daquele rio. Daqui a pouco chegou o corpo de bombeiro, e o corpo de bombeiro então entrou com a equipe lá dentro daquele rio, e quando tirou, era um pedaço de mato, subia e descia. Mas já tinha ali mais de 100 pessoas. Mas ainda bem que as pessoas não são curiosas, são atentas, querem estar atentas. Você imagina quantas pessoas tinham próximos de Jesus? Talvez por curiosidade: será que ele cura mesmo? Será que ele faz isso mesmo? Outros talvez já dizendo assim: nossa, né, vamos lá, porque ele fez algo na minha vida, ele trabalhou na minha vida. Ou seja, tinha muita gente ali, irmão, com diversas intenções. Então juntou uma grande, eu quero que você pegue isso aqui, uma grande, e a palavra de Deus continua dizendo: ele veio e colocou uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou quantos?
as pessoas ficaram admiradas e louvavam a Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam, os cegos podiam ver. Irmão, eu não sei se você conhece bem a história do povo, mas naquela época uma pessoa que às vezes tinha um certo tipo de deficiência, um certo tipo de dificuldade, aquela pessoa era colocada de lado na sociedade. Alguns paralíticos, alguns cegos, sabe, alguns mudos, eles ficaram à margem às vezes do caminho onde as pessoas passavam para poder pedir esmola, para poder ter algum dinheiro para poder levar para casa e comer. Essas pessoas elas ficavam sempre à margem da sociedade. E sabe, quando eu estava pedindo a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite? Aí Deus falou comigo, tem muitas pessoas que se acham rejeitadas pelo mundo, rejeitadas pelos familiares, talvez colocado de lado. Não tem quando às vezes vai fazer aquela festinha e ninguém te convida? Talvez você é aquela pessoa que foi colocada de lado, rejeitado, humilhado. Pessoas talvez já, sabe, brincaram com os seus sentimentos, brincaram com os seus desejos, e isso fez com que você, sabe, até fosse deixado de lado ou rejeitado por aquilo que você é. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, irmão, em 98, muitas pessoas deixaram de falar comigo, porque agora eu virei um crente. Sabe, muitos amigos meus de escola, que a gente saía junto, eles pegaram e deixaram de estar junto comigo, porque eu agora era um crente. Sabe, depois hoje, graças a Deus, hoje, estou com meus 39 anos, sou um jovem, sabe, quando gritou aí, os jovens, adolescentes, eu estou aqui, ó. Para mim, irmão, o jovem, ele deixa de ser jovem, quando ele deixa de querer viver, irmão, porque a verdadeira juventude, irmão, não está numa idade, mas num posicionamento. Eu conheço muito jovem que parece um velho, eu conheço muito velho que dá show num adolescente, irmão, em jovem. Então tem mais com um posicionamento do que simplesmente, irmão, com a idade. Ainda mais a juventude de hoje. A juventude de hoje, nós temos que orar pelos jovens de hoje, amém? Os jovens de hoje já acordam cansados, aí dormem de novo para poder descansar. A juventude de hoje, irmão, é a juventude boa, essa juventude Nutella. Antigamente a gente caía de cima de um pé de árvore, caía, irmão, ralava um negocinho aqui, outro ali, já ficava de pé e vambora. A juventude de hoje, se tomar um tombo, ralou a canelinha, acabou. Se tiver algum jovem adolescente perto de você, fala assim, cresce. Amém? Tem que crescer, irmão. Mas eu fiquei imaginando, irmão, quando eu estava lendo esse texto, não sei se você talvez já leu esse texto por essa ótica. As pessoas, elas eram rejeitadas, e elas foram todas para Jesus, sabe por quê? Porque Jesus, irmão, Ele não rejeita nenhum de nós, amém? A palavra de Deus fala assim, que o Senhor está de braços abertos, irmão, a nos receber na presença dEle, irmão. Deus, Ele não manda ninguém embora, irmão, pelo contrário, Ele traz para perto. Toda pessoa que chegou perto de Jesus, Ele não mandou embora de mão vazia, Ele não virou as costas, pelo contrário, Ele trouxe para perto e disse para ela bem assim, olha, os teus pecados estão perdoados, olha, eu te curo, eu te ajudo, olha isso, aquilo, outro. Ou seja, Jesus sempre fez algo, irmão, para todas aquelas pessoas que foram a Ele. Jesus jamais rejeita alguém, irmão, mas nós podemos escolher rejeitar a Deus, irmão. Tem muita gente, irmão, graças a Deus que não são vocês, mas tem muitas pessoas, irmão, que passam às vezes a semana inteira, irmão, sem tirar um tempo para poder tirar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque se eu puxei o ar e veio nos meus pulmões, é porque o Senhor tem me dado força, o Senhor tem renovado novamente o fôlego da vida.
Obrigado, Senhor, porque hoje eu pude tomar um café da manhã, porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento na minha mesa, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu saí para a escola, voltei da escola, fui para o trabalho, voltei do trabalho, os teus anjos me guardaram, o teu Espírito esteve comigo, me livrou de todo mal. Sabe, tem muita gente, irmão, que às vezes entra numa correria desenfreada do dia a dia, irmão, e desse mundo que a gente está vivendo e esquece, irmão, que existe alguém que está acima de nós, irmão, que coordena todas as coisas debaixo da tua mão, irmão, e que se a gente está aqui nessa noite, inclusivamente, é porque Ele nos abençoou, irmão. Então a gente tem todos os dias, irmão, levantar a mão para o céu e agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer a Deus, irmão? Aquelas pessoas todas foram diante de Jesus, irmão. Diz a palavra de Deus que foram coxos, aleijados, paralíticos. E eu quero levar a sua mente nessa noite, irmão. Quando o Espírito Santo estava falando comigo, ele falou o seguinte: tem muita gente que está aqui hoje, irmão, e talvez tem gente que você conheça, que não está aqui, que talvez não está fisicamente, como diz esse texto, um paralítico, um aleijado, um surdo, um mudo, fisicamente, mas está espiritualmente. Quantas pessoas eu tenho encontrado, irmão, que começou bem, talvez o ano de 2022, uau, vai ser o ano que eu vou realizar o sonho, vai ser o ano que eu vou fazer isso, aquilo, outro, ou seja, tinha muitas expectativas, mas talvez aconteceu alguma coisa no meio do caminho, e essa pessoa agora foi paralisada, e espiritualmente, irmão, já não consegue ir mais para frente. Aí quando você conversa com a pessoa, quer saber, nada dá certo mesmo, nada vai para frente, a minha vida é uma fraude, a minha vida não presta, é aquele negócio que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Irmão, tem muita gente pensando desse jeito, irmão. Tem muita gente achando, irmão, que Deus, ele não quer melhorar a sua vida, Ele não quer te ajudar. Tem muita gente paralítico, tem muita gente, irmão, também, irmão, que está mudo. Tem muita gente, irmão, que Deus está falando, está fazendo tantas coisas na sua vida, irmão, e você não abre a sua boca para poder dar um glória a Deus, você não abre a sua boca para poder falar para as pessoas, irmão, para poder dizer para as pessoas: olha, como que Deus é bom, como é que as coisas de Deus são boas. Servir a Deus é muito bom. Às vezes tem pessoas, irmão, que estão cegas, já não conseguem ver mais bondade no mundo, porque quando você liga a televisão, o que mais você vê? É atrocidade, é pai matando filho, filho matando pai, é desgraça em cima de desgraça, porque o amor tem se esfriado no mundo, e as pessoas têm tentado tirar proveito uma das outras. Então as pessoas hoje já não acreditam mais, irmão, na bondade. Quando alguém faz algo bom um para o outro, já começa a desconfiar, está querendo alguma coisa por detrás. Sabe por quê? Porque o mundo, irmão, ele está corrompendo os valores de Deus. Então eu vejo muitas pessoas que estão cegas, irmão. Deus está mostrando o que tem para você, Deus está mostrando sonhos, Deus está mostrando projeto para você, mas você já não consegue mais enxergar nada, irmão. Tem muita gente que está parada, irmão. Se você puder falar para 2 pessoas perto de você assim: hoje é o dia de isso mudar na sua vida. Sabe por que eu peço para você repetir, irmão? Porque a palavra de Deus diz que a boca do homem é o canal da bênção. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou por meio de quê? Uma palavra: haja luz, haja terra, haja ser vivo, haja sol. Ele ia liberando a palavra, irmão, e ia acontecendo. O próprio Senhor Jesus disse, irmão, que aquilo que a gente liberar, irmão, assim seria feito. A sua palavra tem poder, e quando você vira para alguém e fala para assim: olha, você vai ser um grande profeta, irmão, você está trazendo às vezes algo que ainda não é, mas que como já se fosse, irmão. Isso é fé. Então quando você declara sobre a vida do seu irmão, você vai conseguir, você vai dar a volta por cima. Deus tem o melhor para você. Você está sendo como um profeta na vida dessa pessoa que está do seu lado, irmão. Amém? Você pode me ajudar a profetizar nessa noite? Jesus pode mudar a sua realidade, irmão. Amém? Jesus pode mudar toda a realidade de todo mundo, irmão. Irmão, não há pessoa, irmão, não há ninguém, irmão, que possa dizer bem assim: olha, Jesus não tem capacidade de mudar esse ser humano. Mentira! Deus pode mudar todo mundo, irmão. Aquelas pessoas chegaram ali diante de Jesus como? Paralíticos, doentes, feridos talvez, e Jesus, Ele não liberou ninguém, irmão, do mesmo jeito. Ele ajudou a todos. Deixa eu falar uma coisa para você.
Quando, aqui no primeiro culto, tinha uma irmã que trabalha no hospital, duas irmãs que trabalham, uma trabalha no hospital, outra trabalha no posto de saúde. Eu falei para elas: irmãos, eu presenciei uma cena que cortou o meu coração. Tem o Diego também está aqui, tem outros. Irmão, um pai chegou com um filho nos braços. Eu não sei se você já viu isso no hospital, talvez você já passou por isso. O pai estava com um filho nos braços, irmãos, e ele chegou chorando no hospital: por favor, ajuda o meu filho. Sabe, logo vieram ali enfermeiros e tal, e pegou aquele menino, estava desmaiado no braço, irmão. Eu fiquei imaginando, irmão, aquela cena, irmão, aquele pai ali, irmão, aquilo ficou durante noite e dia, aquela imagem daquele pai com aquele filho nos braços pedindo socorro, irmão, porque ele já tinha tentado de tudo, irmão, e não tinha conseguido ajudar o filho dele. Não sei se você talvez já passou por isso na porta de um hospital, na porta de algum lugar, irmão. Sabe, irmão, quando a gente não tem para quem a gente recorrer mais, irmão, a gente olha para cima e sabe que existe alguém, irmão, que jamais vai deixar de atender as nossas orações, irmão, que é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando aqueles homens que era paralítico, aquele homem, irmão, que chegou ali, né, paraplégico ali, os cegos, os surdos que chegaram ali, com certeza, irmão, foi familiares que levaram aquelas pessoas até ali. Você imagina como que cada um chegou ali, olhando para Jesus, como realmente aquele pai estava olhando para os médicos: por favor, ajuda o meu filho. Você consegue me entender? Eu queria que você imaginasse essa cena. Aquelas pessoas chegaram ali com aqueles doentes, aqueles acamados, alguns carregando com maca, talvez já tiveram feito tudo, irmão, já talvez fez uma campanha, talvez, sabe, foi na benzedeira, fez isso, fez aquilo outro, irmão, eu não sei, talvez a família gastou todo o recurso tentando ajudar ou dar um conforto para aquela pessoa, mas não conseguiam. As limitações físicas eles não conseguiam ajudar. Então quando eles descobriram que Jesus ele estava naquele lugar, irmão, eles não perderam tempo, é para lá que nós vamos, porque Ele pode mudar realidades. Vamos pegar todo mundo, pega aí, arrumaram as famílias todas, irmão, e caminharam na direção daquele lugar. E eles sentaram ali, quando Jesus mandou eles sentar, eles ficaram sentados, olhando com os olhos para Jesus, e assim: me ajuda, eu estou aqui, por favor, olhe para mim. É isso que eu quero que você pense, irmão. Você imagina agora o olhar de Jesus cruzando com o olhar deles, irmãos. Irmão, não tem como, irmão, não ajudar, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você que veio aqui hoje, irmão, está com o coração dilacerado. Talvez você que está aqui hoje, irmão, pessoas disseram para você ainda esse ano que você não vai conseguir avançar com a sua vida, você não vai prosperar. Talvez você venha de um lar todo destruído, irmão. Talvez seu pai traiu sua mãe e você não acredita nem mais no casamento. Eu não sei, irmão, qual é a sua realidade de vida até esse momento, mas independente da sua realidade, eu quero dizer para você: Jesus está te observando agora neste momento, irmão. O mesmo Deus, irmão, que liberou uma palavra em cima da vida de cada um daqueles homens e mulheres que estavam ali, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, irmão. A mesma realidade pode ser alterada, irmão. Diz a palavra de Deus que chegou ali mancos, aleijados, paralíticos, e eles voltaram do mesmo jeito? Não. Como é que eles voltaram? Curados. Não tem, irmão, nenhuma pessoa que eu conheço, irmão, que tenha cruzado o caminho com Jesus e colocado a sua vida verdadeiramente na mão dele, irmão, e ficou do mesmo jeito. Pelo contrário, irmão, a palavra de Deus diz que Deus é infinitamente maior em abençoar os seus filhos. Deus quer te abençoar nessa noite, irmão. Verso 32 diz assim: então Jesus chamou os seus. Ele chamou quem? Se você puder falar para o irmão que está de solo assim, diga para ele assim:
Jesus quer te ter como um discípulo. Quando Jesus estava sentado no monte, a palavra de Deus fala assim que tinha uma grande... Mas quando Jesus quer tratar, irmão, ele precisa chamar discípulos. O que é discípulo? A palavra discípulo, a palavra talimidim, no grego, que quer dizer aluno. Quer dizer aquele que está aos pés do mestre aprendendo com ele. Ou seja, os alunos na sala de aula são discípulos. Ou seja, o professor está ensinando. Ou seja, e quando você está ensinando, você está formando discípulos. E o objetivo de quem está fazendo isso, irmão, é gerar no discípulo um caráter, gerar no discípulo experiência, gerar no discípulo capacidade dele crescer, desenvolver, para que ele também ajude o outro. Essa é a maior função, irmão, de um discipulador. Eu fiquei imaginando, a palavra de Deus fala assim, que Jesus chamou os seus discípulos. Jesus, quando ele quer realizar grandes coisas na terra, irmão, ele não chama multidão, ele chama discípulos. Agora eu queria que no lugar de discípulo você substituísse assim, ele me chama. Quando Jesus quer fazer um grande mover sobre a terra, ele faz o quê? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já ouviu aquela passagem que Deus fala assim, que nós hospedamos anjos sem saber? E às vezes a palavra de Deus também fala assim, que ao nosso redor está uma nuvem incontáveis de testemunhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem é o anjo que Deus tem colocado próximo de você? Dá uma olhada à sua volta. Olha a quantidade de anjos. Essa pessoa que Deus está colocando aí do seu lado, irmão, hoje, sentado perto de você, o anjo na sua vida, irmão. É alguém para poder te ajudar. O Senhor Jesus disse bem assim: olha, eu estive preso e vocês não me visitaram. Eu estive com sede e vocês não me deram um copo de água. Eu estive nu e vocês não me vestiram. E os discípulos se alarmaram: Senhor, quando é que a gente te viu desse jeito e não fizemos nada para poder te socorrer? Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. Quando você ajuda alguém, irmão, você é a mão de Deus para essa pessoa. Quando você ora por alguém, você é a boca de Deus na vida dessa pessoa. Você está conseguindo me entender? Tem muitas pessoas que vão, eu acredito nisso, irmão, eu creio nisso, que todos que estão aqui, já deve ter chegado alguém perto de você falando assim: cara, estou precisando tomar uma decisão, ou eu estou meio perdido, ou aconteceu isso comigo. Sabe por que essas pessoas procuraram você? Porque quando elas olharam para você, elas viram que você tinha uma capacidade de poder ajudá-las. E aí naquele momento você liberou uma palavra, você liberou uma direção, você ajudou aquela pessoa talvez a se encontrar naquela situação. Você foi a boca de Deus, você foi a mão de Deus na vida daquela pessoa. Deixa eu falar para você, Deus quer usar os discípulos, amém? Então Ele quer te... Olha só o que diz aqui no verso 32 ainda: tendo compaixão. O que é compaixão, irmão? É se colocar, irmão, no lugar do outro. É ajudar o outro, é você se envolver com aquilo que o outro está fazendo. Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há quantos dias? E não tem mais nada para quê? Se eu mandar embora com fome, podem desmaiar no meio do caminho. Já estavam há quantos dias com Jesus no monte? Eu anseio pelo momento, irmão, que já não vai ter mais o Cronos, só o Kairos. Sabe o que significa isso? Cronos é tempo humano, Kairos, tempo de Deus.
estaremos com Ele na eternidade. As pessoas estavam ali, irmão, sendo abençoadas, e para elas o tempo, irmão, é como se tivesse parado. 3 dias já estavam ali adorando a Deus, cultuando a Deus, milagres sendo feitos, pessoa paralítico andando. Você já imaginou? Pensa comigo, irmão, pensa comigo, só consegue tentar pensar comigo. Você imaginou a família levando o camarada numa maca, paralítico, chegando lá, coloca diante de Jesus. Jesus ora por aquele paralítico, ele levanta daquela maca e ele começa a dar salto de alegria. Como é que ficou o coração daquele pai e daquela mãe? Hein? Já imaginou? Feliz, aleluia. Você já imaginou? Aquele menino que nasceu cego, e o pai agora e a mãe levam ele ali, e agora Jesus coloca as mãos, ele ora, e aquele menino sai dali enxergando. Como é que ficou essa família? Estava todo mundo, irmão, tão feliz, que ninguém queria ir embora. Essa é a presença de Deus, irmão. Quando você encontra realmente o seu coração com o coração de Deus, irmão, você não quer ir embora da presença de Deus. Agora, infelizmente, irmão, sabe o que o inimigo tem feito nesses últimos dias? Vou falar a mesma coisa que eu falei na ceia pela manhã. Se eu fosse o diabo, não sou, mas se eu fosse o diabo, e eu quisesse acabar com a vida de um cristão, eu não impediria ele de ir na igreja, eu não impediria ele de comprar uma Bíblia nova, eu não impediria ele de ir numa festa de crente, não. Sabe o que eu impediria ele? Ter comunhão com o Espírito Santo. Porque se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, a palavra de Deus fala assim, que o poder para vencer a tentação não vem. Por mais que você tenha Deus no seu coração, e eu acredito que você deva ter, mas se você não for revestido do poder de Deus, você não consegue vencer o pecado. E é por isso que vira e mexe, você volta sempre para a mesma estaca zero. Você se arrepende do pecado, você pede talvez até perdão a Deus, mas daqui a pouco você vai cair de novo no mesmo buraco. Sabe por quê? Porque você não está cheio do poder do Espírito Santo. Jesus falou assim que todo o poder foi dado àquele que crê nele. Todo o poder, irmão. Você pode dizer assim para você mesmo assim, todo o poder me foi dado. Olha o que a Bíblia continua dizendo. Os discípulos disseram: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar do deserto? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus quer manifestar o milagre dele, ele chama quem? Não, você não entendeu. Quando Deus quer manifestar o milagre, ele chama quem? Quando Deus quer manifestar o milagre, ele chama quem? Eu. Tiago e João, vem cá. Só faltou Pedro. Né? Tiago e João. Não, fica aí, fica aí. Vira pro João. Eu quero que você entenda. O João está simbolizando você. O Tiago está simbolizando alguém, um instrumento de Deus para chegar na tua vida. Talvez aquele pai, aquela mãe, aquele amigo, talvez a pessoa que te convidou para o culto aqui hoje. O Tiago está simbolizando essa pessoa. Finge como se estivesse orando pelo João. Estende a mão na direção do João. Começa a liberar na vida dele. E eu quero que você me imagine como o Espírito Santo, a presença de Deus sobre a vida do Tiago. Para poder chegar na vida do João, a presença de Deus passa primeiro pela vida de quem? Tiago. Pega isso aqui. O Tiago está sendo a mão de Deus na vida do João. O Tiago
está sendo a boca de Deus na vida do João. O Tiago está sendo o libertador que vai ajudar o João a vencer. Para Deus ele vir sobre a vida do João, ele usa pessoas também, irmão. Ele pode vir em você direto, é claro, irmão, mas Deus sempre também usa alguém, irmão. Se eu perguntar aqui para os que estão aqui, quem aqui já ouviu uma palavra, uma orientação ou um conselho de um amigo que te ajudou? Quem aqui já passou por essa experiência? Viu? Essa pessoa foi um instrumento de Deus na sua vida, para te ajudar. Deus coloca pessoas perto de você, irmão, para te ajudar. E é isso que Deus quer fazer, irmão. Ele quer usar a sua vida para tocar em outras. Obrigado, meu filho, você pode sentar agora. Obrigado, tá? A atuação de vocês é fantástica. A palavra de Deus vai dizer assim, olha só, verso 34, Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Vai para o verso de número 38. Os que comeram foram quantas pessoas? 4.000, sem contar o quê? Eu não vou falar que todos os homens que estavam ali eram casados, mas você imagina que uma boa parte ali era casado, e naquela época, irmão, gostava de se fazer filho, né? Hoje em dia as pessoas pensam em 2, no máximo estourando é 3, né? Naquela época era 12, para homenagear, né, as 12 tribos, né? Naquela época o povo multiplicava igual coelho mesmo. Você imagina quantas pessoas tinha naquele monte? Já parou para pensar? Eu calculo bem mais do que 5.000 pessoas. Agora eu te pergunto, o que 7 pães consegue fazer para 5.000 pessoas? Eu lembro, irmão, falei isso aqui no primeiro culto. Eu lembro quando eu era menorzinho, eu ia na padaria com R$1, comprava 10 pães. Hoje em dia eu chego na padaria, entrego R$1 e a menina fala assim: preciso de mais. Não é verdade? Aí eu fiquei parando e pensando: Senhor, como é que as coisas mudam, né? Mas eu queria que você pensasse o seguinte: se você cortasse aquele pão, irmão, numa tirinha igual uma folha de papel, mesmo assim não daria para 7.000 pessoas comer. Daria? E se comer aquele povo de lá, comer igual alguns crentes que eu conheço, aí, meu filho, pode orar mesmo, porque o negócio tem que multiplicar. Mas eu te falo uma coisa para você. Jesus pegou aqueles 7 pães e aqueles peixinhos, ele olhou para eles, olhou para o céu, agradeceu a Deus e entregou nas mãos dos discípulos. Se eu pergunto para você, quem multiplicou os pães? Quem multiplicou os pães? Foi os discípulos, não foi Jesus. Jesus só orou e abençoou, entregou na mão de cada um deles. Agora está na responsabilidade de vocês. Vocês vão multiplicar o que eu coloquei na sua mão. Eu pergunto para você, cada um aqui, irmão, tem dons e tem talentos maravilhosos. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Sabe? Todos nós, irmão, eu acredito, irmão, que não tem ninguém aqui dentro, ninguém que possa dizer bem assim: pastor, eu não tenho nada para oferecer. Tem gente que fala assim: pastor, eu não li a Bíblia toda, como é que eu vou pregar para alguém? Aprenda um versículo e vai pregar. Prega a sua própria vida. Ah, pastor, eu não sei orar pelos outros e liberar aquele negócio de unção, eu não sei falar em língua, ou eu não sei fazer isso, eu não sei tocar, eu não sei cantar, o que eu vou fazer? Irmão, todos nós que estamos aqui dentro sabemos fazer pelo menos uma coisa. Sabe dar um sorriso para alguém? Então dê o seu melhor sorriso, irmão.
sabe ajudar alguém, então ajuda, irmão, dê a sua melhor ajuda. Irmão, faça o que você tiver nas suas mãos. Sabe por quê? Porque o que vai multiplicar é o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Tem gente que vai dizer, pastor, quando eu tiver isso, quando isso acontecer, então, irmão, não. Jesus trabalha com aquilo que está na sua mão. Se você chegasse para o discípulo e falasse para o discípulo bem assim, olha, você só tem 7 pães e uns peixinhos aí, o que você vai fazer com isso tudo, com esse negócio aí? Olha para essa multidão que está faminta, tem 3 dias que estão aqui perto desse monte, não tem restaurante, não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem nada desse treco daqui. Como é que nós vamos alimentar isso, Senhor? Isso aqui é muito pouco. O que Jesus ensina? Faz com o que você tem nas suas mãos. Qual é o dom, habilidade, talento que Deus colocou nas suas mãos? Usa o que você tem. Pastor, mas é pouco que eu tenho. Você vai ver que quando você começar a usar o pouco que você tem, vai se multiplicar de tal maneira que vai se transformar no muito. Mas será que Deus, pastor, pode me usar? Será que Deus, Ele vai olhar para mim? É claro, irmão. Se eu perguntasse aqui, irmão, aqui dentro, aqui, quem aqui, irmão, é perfeito, não faz nada de errado, nunca pecou, você vai descobrir, irmão, que não existe ninguém aqui dentro que não tenha feito isso. O único que nunca pecou sobre a face da terra foi Jesus. Tirando Ele, irmão, todo mundo pecou. Mas Deus não usou Abraão, mas Abraão mentiu. Deus não usou Jacó, mas Jacó era um trapaceiro. Deus não usou Davi, Davi era um genocida, um assassino de mão cheia. Deus não usou Pedro, o camarada que negou Ele na cara dura. Sabe o que a Bíblia me mostra? Que independente das minhas falhas, das minhas dificuldades, Deus sempre vai me dar uma grande oportunidade de eu ser um instrumento dEle sobre essa terra, na vida pelo menos de alguém. E pasme, Jesus não veio te salvar para te levar para o céu. Tem muita gente achando, irmão, que Jesus veio para te salvar, para te levar para o céu. Isso é uma mentira. Porque se fosse assim, no dia que você aceitou Jesus Cristo, é para você cair morto, duro e ir para o céu. Porque se você ficar aqui ainda, você vai se contaminar. Lá no céu tem que pregar o evangelho para alguém? Lá no céu está todo mundo convertido já, né? Lá no céu, você tem que, sabe, correr atrás dessas ovelhas que saem correndo aí pelos pastos desembrenhados aí, da vida? Não. Lá no céu, um grande pastor já está pastoreando todo mundo. Qual é o serviço que você vai ter lá então? Somente adorar o Cordeiro. Pastor, então para que Deus quer me salvar? Para que você seja a mão dEle, as pernas dEle e a boca dEle para as pessoas que estão lá fora hoje. Quantas pessoas você conhece, até mesmo da sua própria família, que estão em situação difícil? Que se você liberar uma palavra, se você talvez emprestar o seu ombro para a pessoa chorar, você vai levar o evangelho através do seu testemunho de vida, e aquelas pessoas serão transformadas e alcançadas pelo poder do evangelho. Você acha que Jesus quer despedir as pessoas do mesmo jeito que elas chegaram? Não, Jesus sempre, irmão, quer abençoar. O maior desejo de Deus é quando Ele consegue abençoar alguém, irmão. Toda pessoa que cruzou o caminho de Jesus, irmão, nunca ficou do mesmo jeito. Você talvez fale assim, pastor, eu vim aqui nesse culto porque tinha nada para poder fazer em casa. Ou outro, eu vim nesse culto porque eu fui convidado. Ou outro, porque eu estava passando ali na rua, eu vi um louvor e entrei. Não sei qual é a forma que você chegou, mas eu tenho uma certeza que eu vou te dizer aqui agora. Deus não faz nada por acaso. Se Ele te trouxe aqui, Ele quer te entregar uma palavra que não vai só mudar a sua vida, mas vai mudar a sua família, vai mudar os seus vizinhos, vai mudar o seu bairro, vai mudar a realidade de toda essa nação, irmão. Eu acredito, irmão, nessa palavra, que é a palavra de Deus. Você pode ficar em pé comigo?
Eu queria pedir que você pudesse fechar os seus olhos mais uma vez só. Eu quero orar por você agora. Mas antes de orar, eu queria que você ouvisse somente a minha voz. Eu não sei, irmão, como é que está a sua vida, quais são os problemas que você está enfrentando. Talvez você tenha sido até carregado por algumas pessoas, irmão, porque você se encontra sem forças. Talvez você até desistiu de ficar sonhando, porque parece que cada vez que você sonha, parece que o sonho se torna mais distante. É tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto problema, é tanto isso, é tanto aquilo outro. Sabe, talvez você já buscou ajuda em tudo quanto é lugar. Talvez até o espírito da morte rondou lá na sua casa, quando você pegou aquela faca para tentar cortar os pulsos, quando você tomou aquele remédio. Talvez a ansiedade tenha roubado de você até mesmo o seu sono. A depressão tem rondado a sua casa. Talvez dentro do seu lar o que mais você vê é briga, discussão. Eu não conheço a sua realidade, mas eu conheço um Deus capaz de mudar a realidade, porque Ele pode. Ele pode. Você não veio aqui à toa. Eu acredito que você veio aqui porque Deus, Ele quer te entregar algo nessa noite. Jesus, quando Ele subiu para aquele monte e Ele ficou lá retirado, irmão, as pessoas saíram de suas casas, elas saíram do seu conforto, elas saíram da sua zona, que se sentiam acomodadas, e elas se deslocaram por meio de um deserto até um monte, irmão, porque elas entenderam que Ele é capaz de mudar realidades. Ele pode. E a palavra que eu tenho para você agora, se você acredita nesse Deus, e se essa palavra realmente falou o seu coração, talvez você é um paralítico que começou a caminhar a sua caminhada cristã, mas parou porque aconteceu tantas coisas. Talvez você é um mudo que já não consegue mais nem falar das maravilhas de Deus lá fora. Talvez você é um cego que não consegue nem mais conseguir enxergar a beleza do mundo. Não sei, mas se a sua vida precisa de um toque de Deus, eu queria te convidar a ser ousado, a ser ousada. Sai do seu lugar aí agora e vem aqui na frente. Queria terminar esse culto orando com você, orando por você. Não tenha medo. Não tenha medo, irmão. Pastor, essa palavra falou no meu coração. Está queimando aqui dentro, pastor. Pastor, essa palavra está queimando aqui dentro, pastor. Eu preciso mudar, pastor. Se talvez você sentir talvez vergonha, chama a pessoa que está do seu lado, mas vem aqui. Fala assim, vai comigo lá na frente. Eu preciso desse momento. Me leva, me ajuda, porque eu quero mudar essa realidade na minha vida. Eu sei que Deus está falando no seu coração, e eu não vou ficar insistindo. Mas se você quer, eu queria te incentivar. Sai do seu lugar e agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu preciso de